para a tua glória. Amém. Amém, Jesus. Amém. A palavra de Deus é com vocês mais. Graças a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, fiquem à vontade. Aleluia, nós estamos gratos a Deus. É mais uma oportunidade de nos reunir na casa do Senhor, para podermos aqui compartilhar das bênçãos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, quero agradecer a Deus pela vida da igreja, pela vida do presbítero Maurício, nossa irmã Ninete, pastor Paulo. Enfim, que o Senhor venha nos abençoar. Certamente, irmãos, que Deus ele sempre tem um propósito em cada culto, em cada reunião, ou seja, onde se reúne para falar de Jesus, para falar do Senhor. Aleluia, Deus ele está presente. Deus ele não vem simplesmente para participar de um culto. Amém, irmãos? Deus ele não precisa vir aqui para ser abençoado. Deus, ele é o abençoador, irmãos. Jesus ele não precisa estar presente para ser libertinado. Jesus ele é o libertador. E nós precisamos entender que nós somos carentes, necessitados todos os dias da nossa vida. E esta noite, com certeza, o Senhor ele virá dentro dos louvores, já falou conosco, dentro da sua palavra, vai continuar falando. E cada um de nós, na medida que nós acreditamos, na medida que nós cremos, assim será a nossa bênção, será a nossa vitória. A Bíblia, ela diz que ao que crê, tudo é possível. Então é necessário que nós creiamos que é possível, né, pessoas serem curadas nesta noite. É possível sim, pessoas serem libertas, pessoas serem restauradas. Amém, irmãos? Eu acredito que eu estou diante do povo que crê, que acredita no Senhor Deus, porque senão você não estaria aqui nesta noite. Amém, amados? Nós vamos compartilhar a palavra de Deus com a igreja, e é necessário que nós venhamos compreender, que nós venhamos entender a forma, a maneira a qual Deus ele tem falado com o seu povo. Deus ele fala de diversas formas, diversas maneiras, mas Deus ele está falando com a igreja, ele está falando com o teu povo, dia após dia, ordenando, direcionando, ensinando. Amém, irmãos? Porque só vai terminar essa peleja, só vai se encerrar essa trajetória, essa caminhada, quando nós estivermos lá na glória do Senhor. Lá será o término. Enquanto nós estivermos aqui, aflições, problemas, adversidade, tudo isso faz parte da minha vida, da sua. Amém, amados? Servir a Deus não isento de problemas. Essa é uma das realidades bíblicas. Mas eu quero compartilhar com a igreja o Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, aleluia, e no verso de número 35, eu quero trazer uma palavra para a igreja, aleluia. E é uma palavra bastante conhecida, bastante pregada, né? É um nome muito citado nas igrejas. Eu acredito que todos que estão aqui já ouviram falar, já ouviram expressar acerca desta palavra, mensagens, diversas vezes dentro desta passagem bíblica. Mas Deus ele é uma fonte inesgotável. Deus ele fala de várias formas dentro de uma simples palavra. Deus é Deus dos teus aqui na terra. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35, diz a palavra de Deus. E aconteceu, e chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu que seguiam glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, Deus? Aleluia. Pode se assentar, à vontade, irmãos, para glorificar a Deus, a vontade para exaltar o nome do Senhor, porque éramos escravos, né? Mas hoje nós somos livres,
Senhor nos libertou para termos a liberdade de expressão, e aqui a liberdade de expressão é de glorificarmos, de exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como eu já havia dito aqui, irmãos, eu acredito que você já ouviu diversas pregações da Escritura. Muito se prega acerca da cura milagrosa, sempre se fala acerca do clamor de Bartimeu, um homem mendigo, que havia sentado na beira do caminho, bebendo de esmola. E a Bíblia relata aqui que quando Jesus ele passa por ali, esse homem ele clama por Senhor Jesus, ele clama por misericórdia. A Bíblia fala, a Bíblia narra e afirma que Jesus o curou da sua enfermidade. Aqui, quando nós olhamos a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça, é como se Jesus não conhecesse a história daquele homem. É como se Jesus não estivesse por dentro da situação de Bartimeu. Jesus sabia que aquele homem estava cego. Jesus sabia que o clamor daquele homem que levava ele a clamar por misericórdia era a sua cegueira, era a situação a qual ele vivia, irmãos. Assim como nesta noite, Jesus ele sabe qual é a minha necessidade. Jesus ele sabe também o que cada um que está aqui veio buscar na casa do Senhor. Quantas pessoas vêm nas suas mensagens, suas pregações, perguntam para a igreja se a igreja veio buscar uma bênção de Deus. Se alguém vem buscar uma vitória, esse lugar é o lugar de buscar bênção. É o lugar de nós buscarmos vitória da parte de Deus, irmãos. Esse é o lugar onde nós vem para descarregar o nosso fardo, para o Senhor resolver os nossos problemas, nos orientar para que nós possamos termos uma vida melhor aqui na terra. Quando nós olhamos para a vida de Bartimeu, ele nem sempre foi este homem cego. Bartimeu nem sempre foi um homem pobre, miserável como esse. Bartimeu ele teve uma família. Bartimeu ele teve um pai. Uma das versões da Bíblia faz questão de afirmar que seu pai era filho de Timeu. Timeu não foi uma pessoa qualquer, ou seja, você entenda que Bartimeu ele não vinha de uma família pobretona. Bartimeu ele teve uma família estruturada. Teu pai teve bens materiais. O teu pai foi um homem importante sobre a face da terra. E a situação que Bartimeu vivia aqui, irmãos, foi consequência daquilo qual seu pai vivia. Nós não encontramos na Bíblia, mas os historiadores falam que Timeu, ele era um homem, irmãos, que ele começou a praticar algumas revoluções contra a política romana na época, ou seja, começou a causar alguns tumultos devido à situação que ele vivia, que quando ele vier a se aposentar, a Bíblia diz que ele foi um homem de muitas propriedades, um comerciante muito importante naquela região, e que também recebeu um saldo alto devido à
se resolve é a cegueira espiritual, onde já não se consegue mais ver a glória de Deus. E uma das coisas que Jesus fala para Marta, nunca estava nos piores momentos da vida dela, na perda de Deus, irmão, no momento de sofrimento, Jesus chega e diz: Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus diz: Marta, se você crer, pode acontecer o sobrenatural aqui dentro de Betânia. Se você crer, Marta, eu posso trazer de volta aquilo que se foi. É o que o Senhor manda dizer nesse altar, que xarabe a sua excelência, que se eu estou pregando para o povo que crê, Deus vai trazer de volta aquilo que se foi. Aleluia. Porque Deus, Ele é Deus de restituição, irmãos. Eu posso dizer que eu não era, hoje eu sou. Você pode dizer que você não era, mas você é hoje. Aleluia. E Bartimeu vivia esta situação. Um homem que vivia dependendo de migalhas. Um homem que vivia ali na dependência que alguém passasse e tivesse compaixão da situação a qual ele vivia. Mas o que mais me chama a atenção é que quando Bartimeu ouviu o barulho, havia um barulho muito grande, o povo aclamava Cristo, o povo gritava: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Havia um povo, uma multidão que acompanhava Jesus. O barulho era muito grande, de repente, em meio a toda essa barulheira, ouve-se uma voz diferente. A Bíblia diz que a primeira coisa que Bartimeu quer saber o que é que estava acontecendo. Eu gostaria que você olhasse para o teu irmão que está do teu lado. Pergunta para ele o que está acontecendo aqui nessa noite. Aleluia, que palavra é essa? Eu estou pregando para muitas pessoas que achavam que Bartimeu havia nascido cego. Eu estou pregando para pessoas aqui que achavam que Bartimeu era de uma família pobre, de uma família miserável. Não, Bartimeu era um homem que ele teve algumas coisas na sua vida, mas perdeu com o decorrer do tempo. Hoje nós estamos vivendo uma época e convivendo com muitas pessoas que já tiveram
você, por nós. Por nós. O Senhor está se faz presente numa reunião como essa, por nós, pelas nossas necessidades, pela nossa fragilidade. A humanidade está sendo assolada, irmãos. A humanidade está sendo destruída pouco a pouco. A cegueira física está tomando conta, a cegueira espiritual também. E quando eu olho para a Bíblia aqui, eu encontro Jesus que muda, transforma. A Bíblia diz, irmãos, que quando Bartimeu clamava, e que Jesus ouviu aquele clamor, escuta, eu disse esses dias, pastor Paulo, que tem pessoas que dizem, pastor, Deus não fala mais comigo, mas é porque Ele não fala com Deus. Deus não responde às minhas orações, mas é porque Ele não ouve, Senhor. Ele fala com o pastor, Ele reclama com a irmã do seu coração, Ele reclama sim, com os problemas da igreja, mas o Senhor está mandando dizer nesse altar, você precisa clamar pelo filho de Davi, porque milagre só quem faz é Ele. Aleluia! É Ele quem responde. E na multidão, a Bíblia diz que Bartimeu abriu a sua garganta. Sabe-se da situação que estava esse homem, já era sério, mendigo. E você já viu algum mendigo sentir fome? Uma situação caótica. Só que a Bíblia diz que quando ele clama, ele persiste no clamor. Olha, escute. Eu vejo que Bartimeu, ele tem algo que muitos de nós já não temos mais: persistência, perseverança. Fazemos um propósito para com Deus. Se Deus não nos responder imediatamente, na próxima semana nós engavetamos aquele propósito e já entramos com um novo propósito diante do Senhor. Deus manda que nós sejamos perseverantes. Aleluia! Bartimeu tinha que ser curado, e para isso ele teve que insistir, persistir. E de repente ele chega e fala, pode levantar porque Jesus está te chamando. A primeira coisa que Bartimeu fez foi jogar sua capa fora. Eu sei que os irmãos é conhecedores da Bíblia, são estudiosos da Bíblia. Só tinha direito de pedir esmola aquele que os romanos lhe dessem essa liberdade. Esta capa era dada pelos romanos. Bartimeu estava preso de uma tal forma, que ele jogou fora a única coisa que o identificava, que ele estava mendigando debaixo de ordem dos romanos. Ele creu que aquele dia era o dia da vitória. Irmãos, Deus não se importa se você descarregar aqui todos os teus problemas. Deus não se importa se você deixar aqui todo o teu fardo, todo o teu sofrimento. Deixa que nesta noite tua enfermidade, deixa aqui a tua angústia, deixa a tua tristeza, a tua fadiga, descarrega os pés do Senhor, lança para trás, joga no mar do esquecimento. Escute, tem crente sofrendo pelo passado, vivendo no passado. Pastor, eu fui, eu fazia, eu tinha. Muda disso, irmãos, muda essa história, joga essa cara para trás, vive uma nova história com Cristo. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura era, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Bartimeu estava crendo, essa capa nunca mais vai fazer parte da minha vida. Lança a capa para trás, vai até Jesus e ouve aquela pergunta como se uma pergunta irônica: o que queres que eu te faça? Uma pergunta objetiva e uma resposta com mais convicção ainda. Quando Jesus lança a pergunta, Jesus estava dando a Bartimeu o direito de pedir. Olha para o teu irmão e fala assim: você nesta noite está recebendo uma oportunidade de pedir algo para Deus, mas pedir algo que transforme a sua vida, pedir algo que transforme os teus sentimentos, pedir algo que mude a tua história de uma forma radical. Quando nós olhamos aqui, nós conhecemos um Deus que é dono de todas as coisas e que nos dá o direito de pedirmos aquilo que nós queremos. Só que escute, há uma palavra na Bíblia que diz da seguinte forma: que a pedido que nós fazemos, nós não recebemos, porque nós pedimos mal. Então, no momento que nós não
fé. Mas ele disse: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus, na sua simplicidade, Jesus disse: veja porque a tua fé te salvou. Aleluia. E essa atitude de Bartimeu, esta cura, esse clamor de Bartimeu, não trouxe um resultado só para a vida dele, fez com que o nome do Senhor fosse glorificado. A Bíblia diz aqui, irmãos, para nós orarmos para a igreja, aleluia, no versículo 43, e logo viu e seguia glorificando. Aleluia, a Bíblia diz que Bartimeu passou a enxergar, e aproveitando essa bênção, esse milagre, ele começou a seguir Jesus glorificando. Aleluia, é isso que Deus quer que eu faça, que você faça. Foi abençoado, glorifique a Deus. As portas se abriram, glorifique a Deus. Deus trabalhou na sua família, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, demonstre um gesto de gratidão a Deus, irmãos. E a Bíblia diz aqui ainda que todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Se você glorificar a Deus, vai contagiar o teu irmão, ele vai glorificar também, vai pegar carona na tua vitória. Aleluia. É isso que Deus quer. Curou, glórias a Deus. Libertou, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, demonstra um gesto de gratidão a Deus. Aquele homem lá na beira do tanque, depois de 38 anos, Jesus chega até ali e faz a mesma pergunta: você quer ser curado? Querer eu até quero, mas não tem ninguém que me põe no tanque.